A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 32. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então, nós estamos agora pós-dilúvio, depois do dilúvio. No capítulo anterior, nós vimos que Deus reafirmou, reestabeleceu a aliança com Noé, com seus filhos e com a sua descendência. Pois bem, quem são os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Sem significa famoso, renomado. Jafé, ampliado, dilatado, expandido. Cã foi amaldiçoado, mas por Noé, mas como Deus havia abençoado Cã, Deus tinha feito uma aliança com Cã e com a sua descendência, Noé amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã. No caso, o neto de Noé. Tu entendeu? No vídeo de ontem, nós tratamos muito dessa situação, desse episódio, da nudez de Noé, do desrespeito, da desonra de Cã. E quando Noé soube, ele amaldiçoou Canaã, o filho de Cã, no caso, seu neto. Pesquisando o significado de Canaã, eu encontrei negociador ou comerciante, tá? Canaã. Canaã é o filho de Cã, tá? Se tu ficou com dúvida, assiste o vídeo de ontem que tá bem explicado, bem esclarecido, a história toda dessa maldição e das bênçãos de Noé sobre Sem e Jafé. Então, são essas gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então, se vocês lembram, ficou bem claro que os que entraram na arca foram os que saíram. Então, os filhos nasceram depois do dilúvio. Nós estamos falando do que aconteceu depois do dilúvio, certo? Então, vamos ver. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Então aqui eu tenho que parar e destacar. Se tu tá prestando atenção, então nós estamos primeiro vendo os descendentes de Jafé. O que acontece? Sem é o filho mais velho. Sem é o mais velho que Jafé. Mas a genealogia começou por Jafé. Sem, Cã, Jafé. Mas a gente tá vendo os filhos de Jafé, tá? E tu vai entender logo por quê, tá?
A genealogia começou por Jafé. Eu digo errado, gente, me perdoa. É Jafé, 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 é com F, tá? Então vamos lá de novo. Os filhos de Jafé foram. Então eu li. Aí agora no 5 tá dizendo o que aconteceu, ó. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Tu tem que entender que o mundo tá começando. O mundo está recomeçando. A humanidade está recomeçando. Eles estão multiplicando, povoando a terra, sendo fecundos. Então, para que eles possam crescer, eles estão indo para cantos, lados, lugares, regiões diferentes. E aqui no 5 tem uma referência a regiões costeiras de mar. E aí, segundo os estudiosos, as ilhas do mar Mediterrâneo. Então, essas ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações, são correspondentes atualmente às ilhas do mar Mediterrâneo, tá? 6. Os filhos de Cã. Cã é o filho que não honrou Noé, que viu a nudez do seu pai, tá? E que ia ser amaldiçoado, mas pela bênção de Deus, o seu filho Canaã é que foi amaldiçoado. Os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Tenho que parar um pouquinho. Por quê? Porque isso é importante para que tu entenda todos os povos, nações, tudo o que aconteceu depois. Começou aqui, tá? Cush. Quem já é inscrito do canal e já acompanha há muito tempo sabe que eu gosto de pesquisar o significado do nome no original. Então, Cush, no hebraico, quer dizer preto, negro, escuro. Aí tu vai dizer, então, sim, Cush, que é, um dos filhos de Cã, ele fundou, criou, como eu posso dizer, a Etiópia. O pai dos etíopes é Cush. E o significado do nome Cush é preto, negro e escuro. Então, os descendentes de Cush são a Etiópia, tá? Vamos continuar. Eu posso falar Put também, é da Líbia, tá? Canaã, os cananeus, mas esse eu quero falar especificamente, vamos esperar um pouco. Cush, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Aí nós vamos pesquisar Nimrod. O que é Nimrod? Rebelde. Insubordinado. Um guerreiro violento, agressivo, destemido, tá? Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aqui é tipo um trocadilho. O que quer dizer que Nimrod chamou a atenção de Deus? Deus estava com os olhos sobre Nimrod. Sabe o que eu dizia? Eu tô de olho em ti. É esse o significado de diante do Senhor. Não é o significado de que ele fazia a vontade do Senhor. Porque
olha a descendência dele, ele era descendente de Cã. E ele começou a ser poderoso na terra, valente. Quando tu vai para o original do nome dele, para o significado do nome dele, tu vê claramente que ele era rebelde, ele era insubordinado, ele era revoltoso, de rebelião, de confusão, de briga, de violência, de agressividade, certo? Esse foi Nimrod. 10. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Sinar. Aí, tu vai já fazer uma conexão, né? Babel. Ah, mas eu já escutei Babel, a Torre de Babel. Ah, Babel também, Babilônia. Pois então, mais uma confirmação de que Nimrod era o significado do seu nome, rebelde, né, insubordinado. Porque ele, olha o que diz, o princípio do seu reino foi Babel. Babel significa confusão, divisão, bagunça, balbúrdia. Seria assim um rolo, tá? Então, o princípio do seu reino foi Babel. O princípio do seu reino foi confusão. Então, quando tu começa a ler, tu não pode ser precipitado. Porque olha o que diz ali, ó. Foi valente caçador diante do Senhor. Aí tu pensa, diante do Senhor ele era uma bênção. Não, vai lendo. Dá uma pesquisadinha que tu vai ver que não era bem assim. Então, Babel, Babilônia, né? Babel é a raiz da palavra Babilônia. Babel era a cidade ao sul da Babilônia, tá? Aí vamos continuar. Vocês vão ver da onde veio todos aqueles povos inimigos de Israel. Da linhagem, da descendência de Cã. Assim como a gente viu os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Eu tenho procurado enfatizar isso para vocês. A gente tem um ditado, né, popular que diz que a fruta não cai longe do pé, tá? Fica com essa ideia aí que depois a gente vai desenvolver um pouco mais. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria. Bom, a Síria é a Síria mesmo, tá? E edificou Nínive, que também, né, da Síria, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Resem. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, eu não sei se eu tô lendo certo, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Então aqui, nesses aí, que eu, né, posso estar pronunciando errado, nós temos outros inimigos de Israel. O Egito, a Babilônia, né, que eu já tinha citado, os filisteus, que é o quê? A Filistia, a Líbia, a própria Síria. Falei Egito? Enfim, muitos desses povos que depois causaram muita dor de cabeça para Israel descendem de Cã, de Cush, de Nimrod, de todos esses, tá? Aí tu vai entendendo tudo. Nós estamos estudando Gênesis, o começo, a geração, o princípio, como tudo começou. Por isso que é tão importante. 15. Canaã. Quem é Canaã? Filho de Cã. Canaã gerou Sidom. Essa, até nos tempos de Jesus, né? Tiro e Sidom. Seu primogênito, Et, ou Et. E também, olha só, a gente tinha que decorar esses aqui. Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amateus. Todos cananeus.
inimigos de Israel. Todos. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, porque à medida que eles iam crescendo, se multiplicando, eles tinham que se espalhar, porque eles iam aumentando, precisavam de mais e mais espaços, né? Vamos lá. Eu pesquisei Sidom. Bom, os cananeus, tá, é óbvio, os descendentes de Canaã. Canaã, filho de Cã. Quem foi amaldiçoado? Canaã. Quem que fez o pecado, a desonra, o desrespeito? Cã, que viu a nudez de seu pai. Então, o que eu pesquisei sobre Sidom? Canaã gerou Sidom. Sidom significa pesca, peixes, muitos peixes, abundante pesca, abundante, uma abundância de peixes, tá? Vamos continuar. E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, que Gaza é Gaza, eu não posso falar muito mais do que isso, mas tu já sabe do que eu tô falando, Gaza, indo para Sodoma, olha só, tu tá surpreso? Tu tá surpreso? O filho que viu a nudez do pai e o neto, olha o que ele fez, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Lasa. De novo, eu não sei se é Lasa ou se é Lassa, né? O que é Sodoma? Sodoma é o significado, né? A palavra no hebraico, que é o que eu encontrei. Se tu sabe, se tu tem conhecimento, coloca nos comentários. Sodoma, incêndio e mistério. Gomorra, povo rebelde, submersão ou submerso. Eu até fiz uma extensão, submundo, né? Algo baixo, né? Vamos deixar assim. 20. São estes os filhos de Cã. Olha só. Que time, né? Segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Isso é muito sério e muito importante. À medida que eles iam se multiplicando, se reproduzindo, se espalhando, se dividindo, ia mudando o jeito de falar, que nem aqui no Brasil, né? Que o gaúcho fala de um jeito, o catarina de outro, paranaense, o mineiro. A regionalidade, o regionalismo, né? Faz com que haja diferenças. Então aqui tá falando que, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. O que a gente vê? As peculiaridades, a identidade, né? As identidades de cada um dos filhos, famílias, línguas, terras e nações. 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Aí tu vai dizer, bem que tu falou que ele é, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Então, quem é o irmão mais velho? Sem. Quem é o primogênito? Sem. Quem foi ajudar Noé? Sem e Jafé. E por que não começou pelo primogênito, se é sempre assim que começa? Tu vai entender logo por quê. Porque os descendentes de Sem são abençoados. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber. Aí tu pensa, isso aqui é totalmente fora do padrão da genealogia. Por isso que eu digo, não pula a genealogia. Não acha que isso não tem nada a ver. Tudo na Bíblia é importante e significativo. São tesouros, mas tem uns que tu precisa cavar mais fundo para encontrar. E as genealogias são assim. Então, olha só, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Éber é uma palavra, um nome, que seria a raiz mais antiga e primitiva da palavra hebreu. Tu já tá entendendo? O povo de Deus, o povo que permaneceu andando com Deus, invocando a Deus,
seguindo os passos de Abel, seguindo os passos de Sete, seguindo os passos de Noé, eles vêm da linhagem da descendência de Sem. E ele é pai de todos os filhos de Éber. E Éber seria um nome idêntico, parecido, primitivo de hebreus. Daí que vem os filhos de Éber, os filhos dos hebreus, os hebreus. Deu para entender? Éber e hebreus seriam palavras idênticas, da mesma raiz. Então, eles são os filhos de Éber, Éber, os hebreus. Daí que vem a nacionalidade, vamos dizer assim, a identificação, tá? Vamos continuar. Vou repetir para não perder a ideia. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Então, eu falei no outro capítulo, mas eu acho importante dizer, a ordem seria Sem, Jafé e Cã, mas está escrito Sem, Cã e Jafé, tá? Mas aí a Bíblia, tu lendo, tu vai entender por quê. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. Aí tu vai ver assim, olha só onde foi parar o Éber. Olha quanto tempo transcorrido, olha a descendência para chegar no Éber. E ele disse, Sem foi o pai de todos os filhos de Éber. Isso quer dizer que Éber teve filhos importantes. Eu tô dando uns spoilers para vocês. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Então, se tu pegar Peleg, no hebraico, no original, o significado é divisão ou dividir. Então, guarda esta mensagem, esta informação para o capítulo seguinte, que na tua Bíblia tu já está vendo qual é, o capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel, que é o nosso vídeo de amanhã. Então, guarda esta palavra, Peleg. Então, a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, que seria, o nome de um foi divisão, foi dividir, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Então, o que acredita-se? Que desses momento aí, ó, dessa divisão aí, desse Peleg aqui, é que ocorre a Babel, a Torre de Babel, que é o capítulo 11, que é o vídeo de amanhã, tá bom? Vamos continuar. Joctã, entendeu essa parte, né? Guarda Peleg. Joctã gerou Almodã, Selef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Safá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio, houve esse espalhamento, eles se espalharam pela terra. Então, de 3 filhos, começou ou recomeçou a humanidade. Desses 3, Sem, Jafé e Cã, foram disseminadas as nações na terra. Então, de 3 filhos,
houve uma diferença entre cada um deles, entre os descendentes de Sem, de Jafé e de Cã. Línguas diferentes, terras diferentes, nações, regiões geográficas, clãs e posteriormente tribos, né? Então eu quero destacar com vocês, ó, que isso que eu acabei de falar aparece no 5, ó. Eles repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. No 5. Aí no 20, olha o que ele fala. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Aí ele repete, que é esse que eu acabei de ler no 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Tu conseguiu entender o que eu tô me esforçando para explicar? Que de acordo com o filho, aquela descendência, eles iam para uma região e assim a língua, a nação, a família era daquele jeito. Eles seguiam, vamos dizer assim, aquela regra, aquele costume, aquela forma. O outro filho foi para outra região, outra família, outra língua, outra nação, tu entende? O outro filho. Então daí nascem todos esses povos. E isso é uma lição para nós. O pai, o filho, o neto, o bisneto, as descendências. Aqueles que preservam os valores familiares, as tradições, que invocam o Senhor, que amam ao Senhor, que andam de mãos dadas com o Senhor, aqueles que querem riqueza, poder, sei lá, e viram as costas para Deus, aqueles que fazem alianças, pactos com outros povos, que esquecem os princípios da palavra de Deus, aqueles que vão para tão longe, tão longe, tão longe, que nunca mais voltam, nunca mais entram em contato com as suas famílias de origem, os seus familiares, parentes primitivos, antepassados, ancestrais, mais antigos, entende? Então, quando tu olha para tudo isso, tu entende todo o conflito, toda a tensão que existe ao redor de Israel. Pensa num povo, para nós que cremos na Bíblia, que temos fé na palavra de Deus, que acreditamos que esta é a revelação direta do Pai, a verdade verdadeira. Então, Israel descende de Sem. Entendeu? Eu citei Líbia, Síria, Egito, Babilônia, Filistia, Etiópia. Eu fui falando alguns ali. De Canaã. Entendeu? Nós vimos aqui. Então isso fica para nós. Famílias que se mantiveram no caminho certo. No caminho de Deus. Eber é Hebreus. Então, Sem é o filho que manteve a linhagem, a descendência. Lembra do Lameque bom? Lembra de Abel? Lembra de Sete? É isso que eu preciso que vocês entendam. As genealogias sempre apontam para aqueles que permanecem de mãos dadas com o Senhor e aqueles que se soltam e vão viver a sua vida independente. E aí tu tem que lembrar do Peleg, dessa divisão, que no capítulo de amanhã vai ficar bem claro com Babel. Certo? Será que expliquei? Se tu gostou desse vídeo, curte. Se tu ficou com alguma dúvida, se tu tem algum comentário, se algum desses nomes tu conhece, se tu tem conhecimento do hebraico, se tu pode contribuir conosco, faz um comentário e explica. Se eu citei, li algum deles errado, pode me corrigir que eu vou querer aprender.
Se tu puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço. E se tu não for inscrito do canal, eu te convido a te inscrever.